Consultoria Arte é um trabalho artístico criado pelo professor Anderson dos Santos, no qual mostramos, através de arte, um assunto ou tema histórico abordado durante nosso semestre. A expressão artística escolhida foi a dramatização, só que com um formato um pouco diferente. O tema do neocolonialismo na África foi selecionado por ser um marco de grande importância em diferentes aspectos históricos, culturais e sociais da história mundial. Nosso objetivo é compreender o conceito de neocolonialismo, analisar seu impacto na África e entender como seus efeitos ainda reverberam na realidade atual desse continente. O neocolonialismo foi o processo de dominação de territórios na África, Ásia e Oceania pelos principais países capitalistas, ocorrido entre a metade do século XIX e início do século XX. Esse processo visava principalmente a obtenção de mercados consumidores e matérias-primas para países industrializados. Dessa forma, os países europeus buscavam garantir a dominação sobre territórios de outros continentes. Um dos principais continentes colonizados pelas potências capitalistas foi a África. As principais nações neocolonialistas foram o Reino Unido e a França, mas outras importantes foram a Bélgica, a Alemanha, a Itália, a Espanha, Portugal, os Estados Unidos, o Japão e o Império Otomano. A mais bem-sucedida foi a Inglaterra. É importante lembrar que, devido às suas unificações tardias, a Alemanha e a Itália entraram tarde na corrida neocolonial. Como justificativa dessa dominação, o discurso de missão civilizatória teve grande importância. De acordo com essa ideologia, que ficou conhecida como o fardo do homem branco, o homem europeu possuía o dever de levar a forma de vida europeia para regiões atrasadas. Por conta do etnocentrismo enraizado nos europeus, os povos do continente africano eram vistos como ignorantes, inferiores e selvagens. O discurso religioso se aliou profundamente a essa ideia, uma vez que levar o cristianismo a povos pagãos foi visto como uma forma de civilizá-los. Inclusive, inúmeras missões religiosas foram usadas como expedições de exploração e mapeamento do interior do continente africano. Essa visão foi reforçada pela teoria do darwinismo social, que estabelecia uma hierarquização entre as sociedades, criando uma justificativa para que uma sociedade dita mais avançada controlasse outra. A Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, liderada por Otto von Bismarck, chanceler alemão, organizou a ocupação do continente africano, regulamentou os direitos de navegação e delimitou suas fronteiras entre as potências europeias. Oficialmente, buscava-se criar uma área de livre comércio na bacia do Congo e combater a escravidão no continente. Na prática, porém, a conferência serviu para tentar resolver conflitos entre as potências, principalmente no Congo belga. Decidiu-se ainda que a posse das colônias pertenceria ao país que de fato colonizasse a região. Isso levou a uma verdadeira corrida dos países europeus em busca de novos territórios. Então precisamos ter um acordo sobre o que fazer com o Congo. A Bélgica está ansiosa para controlar essa região, mas a gente não pode permitir. Somos potências, já a Bélgica é apenas um rei ambicioso. Olha, eu concordo, mas já tenho missões no interior da África. Não posso simplesmente permitir que outras potências como você avance e pegue tudo sem que haja uma distribuição justa entre a gente. Não posso perder meu acesso ao Rio Congo, é vital para o meu comércio. Eu tenho um histórico na África, como Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola, e não posso ignorar nossos direitos sobre territórios próximos ao Congo. Desculpe pela demora, a unificação foi um processo meio demorado. Vejo que a discussão já começou. O que estamos decidindo exatamente sobre o Congo? Perdoe minha demora. A minha unificação também foi um processo complicado. Estamos todos compartilhando essa região ou alguém já ficou com o controle? Bem, estamos debatendo como dividir a África e o Congo está no centro das atenções. A Bélgica pretende assumir a região, mas convenhamos, devemos garantir que nenhuma potência domine de maneira excessiva, não é? O Congo possui muitos recursos naturais e isso pode ser muito lucrativo pra gente. Essa conferência deve estabelecer regras. Quem está disposto a realmente administrar as regiões que reivindica deve mostrar isso de forma prática. E se houver resistência local? Na verdade, terá. Eles não vão simplesmente agradecer e aceitar. Esse povo africano não pode se opor a nós sem sofrer as consequências. O controle vai se estabelecer com presença militar, construção de infraestruturas e, claro, com as alianças e os tratados que formaremos aqui. Legal! E como vamos apresentar isso para a população dos nossos países? Como explicar que estamos fazendo isso por uma causa maior, sem que eles vejam isso como uma exploração? Essa é a verdadeira ideia de que é uma missão civilizadora. Os africanos são povos inferiores e selvagens. O conhecimento deles é mínimo comparado ao nosso. Precisamos mostrar que estamos meio que fazendo bem. É um trabalhão levar a civilização, conhecimento e cultura para eles. É triste admitir isto, mas devo concordar com você. Precisamos apresentar a ideia de que nações, como as nossas, são naturalmente mais avançadas, mais evoluídas. Somos, na verdade, os guias de outras nações, que não chegaram ao nosso nível de desenvolvimento. Um fardo, isso é um fardo.
Um peso que estaremos carregando, tudo isso para acabar com a brutalidade e desenvolver esses povos atrasados. O que acham de chamarmos de o fardo do homem branco? É bom, mas precisamos fazer com que as pessoas acreditem que esse fardo, essa superioridade racial é um fato científico. Bom, é aí que entra o Darwin, ou melhor, o darwinismo social. Essa teoria poderia ser aplicada à sociedade. Somente as nações e as raças mais fortes são capazes de sobreviver. E somos brancos, tecnicamente mais evoluídos que esses bárbaros. Certo, estamos todos de acordo. Então, recapitulando, vamos moldar essa narrativa em torno do fardo do homem branco e do darwinismo social, convencer nossas populações de que estamos fazendo o certo e que é de nossa responsabilidade ajudar essas terras primitivas a alcançar algum nível de civilização. É basicamente isso. Seremos vistos como heróis. Vamos ao ponto principal. Como dividir o bolo africano? O Congo foi apenas o começo. Precisamos estabelecer limites claros para evitar conflitos entre nós. Bom, naturalmente, eu reivindico o acesso ao Rio Congo e as regiões que garantem abastecimento das minhas colônias no norte e no oeste africano. Com todo respeito, França, isso não é tão simples. Eu tenho direitos históricos na região. Nossos navegadores chegaram aqui séculos antes de qualquer um de vocês. Angola e Moçambique precisam de fronteiras que garantam sua estabilidade. Direitos históricos? Estamos aqui para moldar o futuro, não para celebrar o passado, Portugal. De toda forma, eu estou pronta para reivindicar áreas a oeste e garantir sua influência no continente. E quanto ao norte da África? Se vocês não perceberam, eu também tenho ambições. Precisamos de territórios que comprovam minha força como potência emergente. Cada um terá sua fatia, Itália, mas cuidado para não exigir mais do que pode administrar. Afinal, não queremos que territórios ricos caiam nas mãos de quem não tem recursos para explorá-los. Que irônico isso vindo de você, Inglaterra. Não acha que essa regra poderia se aplicar a todos, inclusive a você? Afinal, você já tem colônia demais. Não se preocupe com o que é demais para nós. O que importa é que cada um de nós consiga sustentar sua expansão sem prejudicar a ordem geral. O importante é evitar conflitos entre potências. Talvez devêssemos usar os rios como referência. Eles são limites naturais e poderiam facilitar a definição das fronteiras. O Congo, por exemplo, poderia ser dividido em áreas de influência ao redor do curso do rio. Concordo. Um critério objetivo é o melhor caminho. Vamos traçar linha nos mapas, senhores. Afinal, os africanos não têm qualquer noção de fronteiras como nós temos. Linhas do mapa! Que poético! Basta traçar uma reta e tudo estará resolvido. Então, estamos todos de acordo. Dividiremos a África com base em nossas capacidades, necessidades e, é claro, no princípio da ocupação efetiva. Não nos preocuparemos com os habitantes locais, afinal, é por um bem maior, certo? A disputa por áreas coloniais intensificou o crescimento das rivalidades e divergências das potências europeias, o que foi um dos motivos que levou à deflagração da Primeira Guerra Mundial alguns anos depois. O neocolonialismo levou à formação de colônias que uniam povos rivais, favorecendo a instabilidade política e as guerras civis no território africano. Ainda reflete de maneira significativa na África atualmente. Por exemplo, o apartheid, regime de segregação racial que existiu na África do Sul de 1948 a 1994, foi marcado por centenas de leis que segregavam os negros, estabelecendo uma minoria de brancos privilegiados no topo da sociedade sul-africana. Esse regime pode ser visto como uma extensão do neocolonialismo, em que a população negra era considerada inferior e subalterna. As potências coloniais impuseram sistemas de valores e práticas culturais europeias sobre diversas sociedades africanas. Embora tenham deixado de controlar diretamente as colônias, os impactos desse processo continuam a moldar a realidade desse continente, refletindo-se em vários aspectos como destruição do meio ambiente. As potências europeias exploraram os recursos naturais da África para impulsionar suas economias. Desenvolvimento desigual. A exploração econômica desigual gerou grande disparidade de desenvolvimento na África, algumas regiões beneficiadas e outras em pobreza e subdesenvolvimento. Instabilidade política. As fronteiras arbitrárias estabelecidas levaram a conflitos. Muitos países africanos enfrentam o desafio na formação de identidades nacionais, além de tensões em seus territórios. A colonização europeia teve um impacto profundo nas sociedades africanas, resultando na supressão de culturas locais, na imposição de línguas estrangeiras e na disseminação de práticas europeias. Muitas comunidades africanas perderam suas tradições e identidades. Esses fatores demonstram que o impacto do neocolonialismo na África foi profundo e continua a influenciar o continente até hoje. Por isso, é um tema que deve ser mais discutido e destacado.